que tudo vai passar, querido. Tudo vai passar. Mas o Senhor Jesus não, Ele estará com a gente para sempre. Lá em João está escrito assim, que a vida eterna é isto, que conheçamos a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Teu Filho a quem enviaste. Não tem nada mais maravilhoso. Nós vamos passar a eternidade conhecendo e conhecendo cada vez mais a Jesus. Então eu não sei como você entrou aqui. Você entrou triste, angustiado, mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Jesus está aqui e Ele quer se tornar conhecido de você, Ele quer se apresentar para você. Então, se você está meio desapercebido aí, prepare seu coração, porque Deus vai falar fortemente aí no seu coração. E antes de nós entrarmos na palavra, faz tempo que eu não faço isso, eu queria algumas pessoas aqui para falar alguns versículos, algumas palavras aqui de Deus para nós. Eu vou começar aqui pelo meu lado direito. Tem alguém aqui hoje? Diego, me ajuda aqui. Me ajuda aqui que vai ser melhor com o microfone, não é? Isso. Já aproveita e fala um versículo aí, querido. Vai falar não? Como assim? O que é? Está com vergonha? Alguém aqui, gente, desse lado aqui, vai falar um versículo. Ah lá, ó. A Dai tem ali, lá no fundo também. Já temos dois aí, um homem e uma mulher. Glória a Deus. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus olhos jamais mostrarão decepção. Salmo 34, 5. Glória a Deus, vamos dar uma salva de palmas, é isso aí. Os que olham para ele jamais serão decepcionados, isso é maravilhoso. Lá no fundo, ó, temos lá no fundo. Tem mais alguém aqui, enquanto ele está se preparando lá? Não adianta desviar o olho, viu? Ai, eu vou pegar vocês. Peraí que eu tô pegando a cola aqui. Pode pegar a cola, não tem problema não. Jeremias 1:9. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e declarou-me: eis que a partir de agora coloca as minhas palavras em tua boca. Glória a Deus, a salva de palmas, gente, é isso aí. Glória a Deus. Seu marido mandou. Alguém aqui, gente, alguém aqui para falar um versículo? Lá no fundo, lá o Moisés. Romanos 8:31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia, glória a Deus. Ninguém, né, gente? Mais alguém? Mais uma pessoa aqui no meio? Ali, isso, muito bem, achamos. 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vai, tomou aí. Plá, 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 plá. Boa, boa, gente, vamos dar uma salva de palmas. As más conversações corrompem os bons costumes. Do lado de cá agora, aqui na frente temos a mulher mais linda, maravilhosa. Não olha, como ela diz, né? Não olha não, nem concorda. Vai, vamos. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. Amém, glória a Deus. Mais alguém aqui? Mais alguém? Mais uma pessoa? Lá no fundo, o pessoal que está trabalhando escondido. Vamos lá, alguém aí no fundo? Pessoal do serviço aí? Não, o Lucas está com as crianças. O Lucas é intrometido, está com as crianças e fica gritando aqui na porta aqui. Tem alguém aí? Alguém? Apareceu? Aê, vamos lá. Não? Não? Eu vou deixar um versículo então para vocês. Mas falou? Não ouvi nada, gente. Glória a Deus, é isso aí, gente. Muito bem. Ali também quer falar? Mais um? Não? Vou deixar um para vocês também, esse é forte, hein, gente? Jeremias 23, capítulo 5. Os profetas profetizam falsidade. Os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. Mas é disso que o meu povo gosta. Parou para pensar nisso já? Muitas vezes, né, a gente está ouvindo profecia, mas é profecia falsa. Muitas vezes a gente está debaixo de sacerdócio, que é sacerdócio fraudulento. Mas é disso que o povo gosta. É por isso que muitas vezes,
Quando a gente vai fazer uma campanha, né? Vamos fazer uma campanha da vitória, a igreja enche, não é? É disso que o povo gosta. Agora vamos fazer uma campanha contra o pecado, ele não parece uma alma vivente. Então a gente tem que guardar a palavra do Senhor, para citar outro agora, né? Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a gente precisa fazer isso. Glória a Deus por isso. Hoje eu estou cheio de alegria. O Senhor Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, se renova a cada manhã e é a causa de não sermos consumidos. Mas hoje nós iremos continuar aí a série, né, que nós entramos em Jonas. Encerramos a nossa batalha espiritual na semana passada, está aí, batalha espiritual. E a partir de hoje, então, nós estamos entrando nesse novo tema, mas Deus colocou no meu coração de continuar estudando a vida de Jonas. São 4 capítulos, nós vamos ver um capítulo por domingo, né? E hoje nós estamos no capítulo 2 de Jonas. Então, na semana passada, nós vimos a história real, de um homem real, né? De um profeta obstinado, que procurou fugir da presença de Deus, e não só da presença de Deus, mas das suas ordens. Nós aprendemos também na semana passada, que obedecer a Deus é a mesma coisa que estar na presença de Deus. E também desobedecer a Deus é a mesma coisa de querer ficar longe da presença de Deus. Nós aprendemos também que aquele que tenta fugir da presença de Deus... Alguém pode fechar a porta aí para mim, por gentileza? Quando nós tentamos fugir da presença de Deus, Deus envia juízo e disciplina sobre nós. A disciplina que Deus enviou sobre Jonas foi ele ser engolido por um grande peixe. Talvez a sua não seja literalmente física, mas você esteja vivendo algumas circunstâncias difíceis por causa das escolhas que você fez. Deus não é responsável pelo sofrimento que vem sobre você, mas Deus, sendo amoroso, muitas vezes faz como um pai, que deixa o filho colocar a mão lá num fio descascado e levar um choquinho, para aprender e nunca mais fazer isso. É o que Deus está fazendo com Jonas aqui, fazendo com que um peixe enorme, um peixe muito grande, o engula, né? E nós vimos também que isso foi um milagre, né? Que isso aconteceu literalmente, e também que não é impossível. Nós temos 3 relatos na história, né? 1813, 1959, se eu não me engano, e um pouco mais recente, de pessoas que foram engolidas por peixe, né? 2 foram encontradas vivas e uma foi encontrada morta, né? Então há relatos reais de que isso realmente aconteceu. Agora nós estamos diante de um dos momentos mais incríveis dessa história, um dos momentos mais lindos. Eu não sei quantos de vocês aqui sabem, mas os Salmos são o meu livro preferido da Bíblia, né? De toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o meu livro preferido é o livro de Salmos. E eu acho incrível esse momento da história, porque Jonas se torna um salmista. E a gente já aprende aqui, antes de ler o texto, que é nos momentos mais angustiantes, nos momentos mais desesperadores, que Deus espreme a gente como se espreme uma azeitona, como se espreme a uva para sair o melhor suco, ou o melhor óleo da azeitona, é que saem os melhores poemas, é que saem as melhores orações, é que saem as maiores experiências com Deus. Então, se de um lado há juízo de Deus sobre os desobedientes, há também graça de Deus sobre os desobedientes, que transforma as piores circunstâncias nos melhores e maiores poemas da sua vida. O profeta que procurava fugir da presença de Deus é lançado para longe da presença de Deus. Então, para a gente poder olhar um pouco melhor para esse texto, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Jonas capítulo 2, nós vamos ler o capítulo inteiro. Hoje eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, NAA, tá bom? Se a sua versão for diferente, você pode acompanhar nas telas aí, vai ficar às vezes mais fácil para você. Se você está com o seu celular, né, o seu tablet, alguma coisa assim, só você mudar a versão aí e colocar no modo avião, para você não entrar em tentação, né, e ficar olhando outras coisas aí. Olha o que o texto vai dizer. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz.
pois me lançastes nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Versículo 8. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizestes a minha vida subir da sepultura, ó Deus, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonaram aquele que lhe é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas em terra. Que extraordinário! Que momento magnífico! O juízo de Deus, a disciplina de Deus, a palavra do Senhor vai dizer que Ele disciplina quem Ele ama. A disciplina de Deus faz com que Jonas seja lançado no mar. Faz com que um peixe grande o engula. Os estudiosos dizem que provavelmente Jonas passou 2 dias e meio, talvez 3 dias, desacordado dentro daquele peixe. Nós encerramos na semana passada o capítulo 1, no momento em que ele é engolido. Provavelmente ele passou ali, ele se afogou, ele perdeu a consciência, ele foi tragado, passou alguns dias desacordado, tamanha água que ele ingeriu. Outros vão dizer que ele literalmente morreu dentro do ventre do peixe. Não seria à toa que Jesus, em Mateus capítulo 23, vai comparar esse mergulhar no abismo de Jonas à sua própria morte que viria. Dizendo que 3 dias depois ele ressuscitaria, assim como Lázaro, 3 dias depois, voltou também à vida. É provável que talvez ele tenha morrido e o milagre tenha sido ainda muito maior do que apenas ser engolido por um peixe. Mas a semelhança do antítipo que era Jesus, o tipo Jonas ressuscita, literalmente ou não, dos mortos, da sepultura, para a vida. O profeta que procurava fugir da presença de Deus, procurava isso. Deus fez com que ele recebesse o seu desejo, é lançado para longe da presença de Deus. E no verso 4 nós vemos claramente isso. Olha o que o verso 4 vai dizer: então eu disse, estou excluído da tua presença. Ele se sentiu excluído. Quantos de nós aqui, por causa do nosso pecado, eu sei como é, querido, não é porque eu estou aqui pregando e ensinando vocês, porque eu sou o pastor de vocês, que eu sou melhor do que vocês. Eu sou carne igual a vocês. Vira e mexe eu tenho que pedir perdão para alguém. Poxa, eu errei com você. Tem alguns aqui que eu pedi não faz muito tempo perdão, né? Tem uns aqui que eu pedi faz uma semana, 2 semanas. Ô irmão, me perdoa, cara, falei com você, errei, não devia ter feito isso. Sou igual a vocês, eu erro, eu falho. E quantas vezes nós nos sentimos excluídos da presença de Deus? Nós sentimos como se Deus tivesse nos abandonado. Lembra das palavras de Jesus na cruz do Calvário? Eloi, Eloi, sama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Isso é um estandarte de uma boa notícia. Deus desamparou Jesus na cruz para te amparar por toda a eternidade. Jonas sentiu que estava sendo excluído. Mas o que Deus estava fazendo com Jonas era apenas virando o seu rosto, preservando a vida de Jonas e entregando Jonas ao seu próprio desejo. Esse profeta obstinado pensou que era o fim da sua obstinação, mas Deus, sendo ainda mais obstinado, disse: não é o teu fim, não há morte para você. Não há morte para os meus filhos, não há morte para os meus escolhidos. Ainda que você se enverede por um tempo pelo pecado, o Senhor te trará de volta.
ainda que seja por meio de um veículo estranho, um peixe, ainda que seja por meio de um abismo terrível, o Senhor te trará de volta para Ele, porque com amor eterno Ele nos amou, e com laços de benignidade Ele nos atraiu. Isso é maravilhoso, o Senhor nos atrai dessa forma. Gente, se eu estiver gritando demais, pode abaixar o volume aí, tá? É porque eu estou empolgado com essa palavra. O que torna a experiência do profeta admissível e também admirável, não é o fato dele se arrepender ou dele ser um profeta, mas é a intervenção de um Deus cheio de graça. É a intervenção de um Deus misericordioso, que planejou tudo, preparando esse veículo no mínimo estranho, um peixe gigantesco, a fim de mostrar para o profeta, e não só para o profeta, mas para nós também, que ele não desiste assim tão facilmente dos seus propósitos elevados de buscar, de curar, de perdoar e por fim de nos salvar. Deus quer muitas vezes nos livrar de nós mesmos, e para nos livrar de nós mesmos, dos nossos desejos mais pecaminosos, mais obscuros, que a gente não tem coragem nem de falar, muitas vezes Ele precisa nos levar para os abismos mais profundos. Veja, o salmista Jonas, ele não atribui as ondas que sobrevêm sobre ele, o abismo que ele é lançado, ou até mesmo o peixe que o engole, ao seu, ou melhor, a consequência do seu próprio erro. Ele sabia que era isso, mas muito mais do que isso, ele sempre disse assim: as suas ondas me engoliram, fui lançado no seu abismo. Ele tinha essa consciência. O Senhor sedou ele, o Senhor colocou anestesia geral, aplicou uma hack nele, colocou ele para dormir, para entrar no recôndito do seu coração. Muitas vezes o Senhor fará isso com você, para te mostrar que Ele não desistiu de você, que Ele não te abandonou nos seus pecados, que Ele não te entregou a sua própria sorte. O Senhor te escolheu, e Jesus disse: aqueles que o Pai me deu, eu os tenho na minha mão, e de lá ninguém pode tirá-los. Ninguém, querido. O texto que foi citado aqui, quem nos separará, vai dizer ali no texto também, do amor de Deus? Será o quê? A altura, a profundidade, a largura, os anjos, os principados, a potestade, o passado, o presente, o porvir, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é uma mensagem de salvação. Essa é uma mensagem de alegrar o nosso coração. Apesar de sermos quem nós somos, o Senhor não desiste de nós. E se de um lado eu tenho um Deus maravilhoso, que me ensina muitas coisas a respeito da sua natureza, a respeito dos seus atributos, de outro lado eu tenho um homem que se identifica comigo e com você também, mulher, né? O que a gente pode aprender com a postura de Jonas diante do que estava acontecendo com ele? Bom, em primeiro lugar, eu aprendo que há poder na oração. Há poder de Deus na oração. Deus, sendo soberano, escolheu no tempo e na história agir por meio da oração dos seus servos. Não é qualquer oração, é uma oração conduzida pelo próprio Deus. Ele ora os salmos. Esse texto aqui, o versículo de número 1, é o salmo de número 120. Na minha angústia clamarei ao Senhor e Ele me ouvirá. Ou na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Ele está citando os salmos. Ele está orando a própria palavra de Deus. E a oração de Jonas no ventre do peixe não é uma oração de petição. Leia depois com calma, do versículo 1 ao versículo 9, ele não faz um pedido sequer. Ele não pede por livramento, ele não pede por cura, ele não precisa pedir. Ele só agradece. Ele só tem gratidão no seu coração. Aqui eu aprendo a primeira lição com esse servo obstinado e pecador, que mesmo sendo quem nós somos, nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Como eu citei aqui o Salmo, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, e são a causa, ou é a causa de não sermos consumidos.
É por causa do Senhor e da sua muita misericórdia. Jonas sabia disso. Jonas conhecia a palavra, ele era um profeta mergulhado na palavra, mas homem como eu e você, humano como eu e você. E ele ora, uma oração de súplica por gratidão. Você consegue fazer isso? Mergulhado nas suas dívidas, mergulhado nos seus dilemas, mergulhado nos seus problemas, mergulhado nas suas dificuldades, há espaço para gratidão no seu coração? Há espaço para explosões de louvor e adoração a Deus? Esses dias eu vi no Instagram uma moça, talvez você tenha visto isso daí também. Ela está preparada ali, ela faz aquela corrida com obstáculos. E está ali as suas adversárias com ela, e ela começa a cantar, ela começa a pular, e ela começa a se alegrar, e ela vence. Naquele momento, ela foca no que é importante para ela. Eu treinei, eu me preparei, eu estou pronta. Agora eu vou dar o meu melhor, e ela ainda ganha. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade de nos posicionarmos e assumirmos em obediência à ordem de Deus que diz: alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrem os vossos corações. Jonas, mesmo em meio a sofrimento, a dificuldade, mesmo em meio a um mar revolto, mesmo mergulhado ali, ele tem um brilho, um momento de lucidez e ele resolve adorar a Deus. Eu quero convidar você, nessa noite, agora, nesse momento, a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos. Diga uma frase de adoração a Deus agora. Fala: Jesus, eu te amo. Se você não quiser abrir sua boca, não tem problema. Fala com a sua mente, fala no seu coração. Fala: Jesus, está difícil, mas eu te amo. Jesus, está complicado, mas eu te amo. Jesus, eu nem sei se eu te amo, eu quero te amar. Eu não sei o que você vai falar, mas adore a Ele agora. Há espaço para a explosão de adoração. Se você tem dons, começa a pedir: Deus, renova os meus dons. Se você tem um chamado de Deus no seu coração, começa a falar: Senhor, faz alguma coisa dentro de mim. Quantos de vocês perderam o brilho, perderam a capacidade de adoração, perderam a linguagem do amor? O Senhor nessa noite, como fez com Jonas, quer te trazer de volta para a linguagem do amor, para o lugar de adoração. Amém, querido, amém. Olhe para mim agora. A prece dele é, na verdade, um louvor que não contém nenhum pedido. Nos momentos mais difíceis, adore a Deus. Adore a Deus. E o Senhor fará milagres na sua vida. O poder da oração de Jonas não está em Jonas, mas está em um Deus que pode mudar toda e qualquer circunstância. Um Deus todo-poderoso, o nome dele é El Shaddai. Ele é todo poderoso, Ele pode fazer todas as coisas. A segunda lição que eu aprendo com Jonas, é que o arrependimento genuíno produz vida. Aquele, como diz Josemar Bessa, que tem o príncipe da paz, jamais morre em desespero. O príncipe da paz não vai deixar você morrer em desespero. Aquele que se arrepende de verdade, a consequência do arrependimento é a vida. A consequência do pecado é a morte. Olha o que vai dizer 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9. A tristeza segundo Deus produz arrependimento que leva à salvação, e não ao remorso. Mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Jonas se arrepende de verdade. Jonas, diferente, olha só que incrível isso. Quando ele é lançado a primeira vez no mar, não é arrependimento que ele sente. Parece que nem medo ele tem. Ele fala: já está tudo destruído mesmo, o navio já está acabando, vai todo mundo morrer, então me lança no mar, e quem sabe Deus não acalma isso tudo. Ele não está arrependido. Veja que há uma progressão da disciplina de Deus. Às vezes Deus vai lá e dá um tapinha na sua polpa, não resolve. Deus vai lá e passa a rasteira em você, não resolve. Deus tem que te mandar para o fundo de um peixe. Quando ele é lançado a primeira vez, ele pede: me lancem. Ele é lançado para a morte, é claro, gente. Quando a gente peca e fica com o coração duro e fica apegado a fugir, ele podia ter falado para aquele pessoal assim: gente, é o seguinte, eu desobedeci a Deus, mas
Nínive não fica para o outro lado? Vira o barco e me leva para lá, que a vida de vocês todos serão poupadas. Podia ter feito isso. Mas ele não está arrependido. Ele permanece duro, como a gente vai ver nas próximas pregações. Ele permanece duro. Mas agora, nesse momento, ele diz: Senhor, eu cumprirei os votos que eu fiz. A posição de Jonas é uma posição de retroagir. Já viu isso? Ele retroage os seus votos. Ele fala: os votos que eu fiz e não cumpri, eu vou voltar lá atrás e eu vou cumprir eles todos agora, Senhor. Porque eu quero ver o teu santo templo de novo. Eu quero oferecer sacrifício de novo. Eu quero adorar novamente. Jonas passou por uma experiência de arrependimento e consagração. E então ele orou a Deus como seu Deus. O texto aqui vai dizer assim: e orou Jonas ao seu Deus. Ele ora ao seu Deus. De quem, anteriormente, ele estava tentando escapar. Até então, Jonas não havia feito nenhuma oração. Nenhum momento ele fala com Deus. Mas no ventre do peixe agora, no profundo do abismo, nos 45 do segundo tempo, ele sentiu necessidade de orar. Havia um contraste na posição de Jonas. Ele que estando no navio, aparentemente, se recusava a se levantar e invocar a Deus, como aqueles homens que estavam lá faziam. Agora, ele é constrangido, ele é envergonhado, e ele decide então buscar a Deus. Todas as vezes que você pecar, todas as vezes que você errar o alvo, todas as vezes que você falhar, os ouvidos do Senhor estarão atentos a você. Lembra da oração de Salomão? Salomão, quando ele foi inaugurar o templo, ele orou da seguinte maneira: Senhor, que os teus ouvidos estejam inclinados para as orações que se fizerem neste lugar, que os seus olhos estejam sobre os seus servos. Qual é a resposta de Deus em Deuteronômio? Sim, Salomão, eu respondo a sua oração, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos altos céus, eu descerei e sararei a sua terra. Quando há arrependimento genuíno, há o desejo de reparar o mal que eu fiz. Quando há arrependimento genuíno, eu quero voltar lá onde eu errei e falar assim: o que eu posso fazer? Tem coisas que a gente não consegue reparar, mas o apóstolo Paulo vai dar a resposta para nós. Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe para ter com que dividir. Veja, às vezes você não vai conseguir reparar o mal que você fez para uma pessoa, mas você pode multiplicar os seus atos de justiça, fazer o que é bom para muitas pessoas. Aquele que mentia, não minta mais, antes seja amigo da verdade. É isso. Deus te chama para uma vida de atos de justiça. Jonas entendeu isso. Ele diz: eu não apenas estou arrependido, Senhor, mas estou disposto a cumprir os votos que eu fiz ao Senhor. Terceira lição que eu aprendo aqui com Jonas. Jonas é um tipo de Israel, ou um tipo de igreja. Ele foi escolhido para uma missão, assim como Israel, assim como eu e você. Ele foi chamado por Deus para ser testemunha em uma nação perversa e pagã. Assim como Jonas, Israel foi desobediente. Assim como Jonas, talvez você esteja sendo desobediente ao chamado de Deus na sua vida, ao propósito de Deus na sua vida. Você está fugindo para Tarsis, porque Tarsis é o lugar de conforto. Tarsis é a zona de conforto. Tarsis eu não preciso enfrentar os ninivitas. Tarsis eu não preciso enfrentar a fúria de Deus ou a graça de Deus. Em Tarsis eu vou descansar. Em Tarsis eu vou tirar férias. Em Tarsis eu vou cuidar dos meus negócios. Em Tarsis eu vou cuidar dos meus propósitos. Deus diz: não, 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 não. Ou eu sou Senhor da sua vida, ou eu não sou Senhor da sua vida. E muitas vezes, para Deus corrigir a rota da nossa vida, Ele faz o que fez
com Jonas e o que fez com Israel muitas vezes. O Senhor nos entrega ao nosso próprio desejo. Veja, o que Jonas mais buscava? Fugir da presença de Deus, fugir do chamado que Deus havia dado a ele. E o que Deus dá para ele? Exatamente o que ele queria, mas não do jeito que ele queria. Eu disse na semana passada e repito para vocês, ter o mundo como inimigo é terrível, ter o diabo como inimigo é pior ainda, ter o pecado como inimigo é um negócio terrível, mas ter Deus como inimigo, nada se compara. Terrível coisa é, para usar as versões mais antigas, que nesse caso fica até mais bonito, horrenda coisa é cair na mão do Deus Todo-Poderoso. Jonas está experimentando isso. A minha oração é que você não experimente isso, mas que aqui e agora, nessa noite, você decida. Eis que ponho diante de vós a vida e a morte, escolhe, pois, a vida. É engraçado, a gente passa a vida inteira, a vida toda, evitando a Deus, evitando a vontade de Deus, evitando o chamado de Deus. A vontade e o chamado de Deus é sempre por último nas nossas vidas. A gente pede que Ele não se intrometa, e quando Ele decide não se intrometer mais na nossa vida, quando Ele decide tirar a mão, virar o rosto e deixar você entregue a você mesmo, o que nos resta se não clamar do ventre de um peixe? O que nos resta se não invocar a Deus de todo o nosso coração? Já estou antecipando aqui, a próxima. É simplesmente desesperador não ter Deus como Senhor. Mas os ouvidos do Senhor estão estendidos para você nessa noite, querido. Os olhos do Senhor estão voltados. Se você tão somente confessar os seus pecados, se arrepender dos seus maus caminhos, se converter e clamar ao Deus Altíssimo, Ele ouvirá, Ele vai sarar os seus negócios, Ele vai sarar o seu casamento, Ele vai sarar a sua vida, Ele vai tirar as suas enfermidades, porque é isso que Ele faz. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Disse Jesus: eu, porém, vim para vos dar vida, e vida em abundância. Quarta lição que eu aprendo com Jonas: se nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, Ele nos deixará encontrá-lo. Ele se fará achado de nós. Querido, é necessário que você aprenda com Jonas, e que você aprenda com o texto que está em Deuteronômio 4:29 também. E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Lembra do primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: olha, eu quero te abraçar por completo, eu quero abraçar a sua mente, eu quero abraçar as suas emoções, e eu quero abraçar o seu corpo. A gente faz separações, né? Para a gente entender as coisas, porque a nossa mente é limitada. Então, uns separam o ser humano em corpo, alma e espírito, outros apenas em corpo e parte imaterial, a parte espiritual. Independente da maneira como você crê essa posição, a verdade é, querido, que o Senhor olha para nós como um ser psicossomático, um ser inteiro. Ele não quer você por metade, Ele não quer você um 10%, 20%, 30% de você. Integridade significa inteireza. O Senhor quer você por inteiro. Jonas busca a Deus de todo o seu coração. Olha só o que vai dizer aqui, a parte B do verso 1, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e Tu ouviste a minha voz. Não há só uma disposição espiritual, uma disposição física. Ele não busca apenas com as suas emoções, apenas com o seu coração, mas Ele busca também com o seu corpo. Ele grita. Ele entende que se Deus não agir na vida dele, ele está perdido. Que se Deus o entregar ele a si mesmo, ele está perdido. Mas se você buscar a Deus de todo o coração, quando Jonas buscou a Deus de verdade, ele encontrou o Deus da verdade.
Todas as vezes que você se voltar e buscar a Deus, não de mentirinha, não de brincadeirinha, colocar a Deus em primeiro lugar, busque a Deus de verdade, e você encontrará o Deus da verdade, porque o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Ele faz isso. Na maioria das vezes, nos voltamos para Deus apenas quando as coisas não vão bem, quando na verdade poderíamos e deveríamos ter um coração voltado para Deus, independente das circunstâncias. Essa é uma lição que eu aprendo com Jonas. Ele poderia ter se arrependido quando entrou no navio, ele poderia ter se arrependido quando foi encontrado pelos marinheiros, quando foi descoberto, quando foi exposto, ele poderia ter se arrependido, mas foi necessário ele perder a sua vida. O louvor pode vir aqui, por favor, para nós finalizarmos. Versículo 9, eu quero ler com você novamente o versículo 9. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas aqui tem um lampejo profético. Jonas aqui reconhece que o Senhor decide e faz como quer, e salva quem quer, e age como quer. Ele tem um lampejo profético, ele tem um lampejo de inspiração do Espírito Santo, e ele então proclama, do fundo do abismo, dentro de um peixe, que a salvação pertence ao Senhor, e Ele salva quem quer, como quer, do jeito que quer, e na hora que Ele quer, e nós não somos ninguém para ir contra Deus, não somos ninguém para ir contra Deus. O sofrimento infligido por Deus às nossas vidas, sempre terá um propósito, e o propósito é nos salvar de nós mesmos. Quem dera, queridos, quem dera, possuíssemos aqui no nosso meio mais discípulos de Jonas quando ele obedece, do que discípulos de Jonas na sua obstinação de coração e desobediência. Mas a verdade é que muito mais nos parecemos com Jonas na sua rebeldia, do que com Jonas com lampejos proféticos, poéticos e de inspiração. Mas em nome de Jesus, essa é uma noite de virada de Deus na sua vida. Essa é uma noite de transformação de Deus no seu caráter. Deus está aqui para fazer uma cirurgia no seu coração. Deus está aqui para operar um milagre de transformação. Deus foi capaz de salvar uma cidade inteira. Ele é capaz de salvar 100 pessoas, 200 pessoas, 1000 pessoas, ou até o mundo inteiro se Ele quiser. Porque a salvação pertence ao Senhor. E a minha oração nessa noite é para que você seja salvo. Salvo de você mesmo. Não siga seu coração, não siga suas vontades. Hoje, você pode se tornar o Jonas obediente, cheio do Espírito Santo, cheio da verdade. Você pode voltar a ter os seus dons ativados em você. Você pode voltar a profetizar, a falar em outras línguas. Você pode voltar a ter palavra de conhecimento. Você pode voltar a orar pelas pessoas e elas serem transformadas, curadas. Você pode voltar a ter aquela palavra de encorajamento, de ânimo, de ser usado e ousado na presença de Deus. Você pode voltar a servir Deus no seu chamado, na sua vocação. Ou você pode tentar lutar contra Deus, tentar fugir da responsabilidade. Mas não esqueça, Deus te trouxe hoje aqui para te dizer que fugir da responsabilidade é tentar fugir da presença de Deus. Por acaso é possível fugir da presença de Deus? Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá o Senhor está. Se eu subo no mais alto monte, lá no Everest, lá o Senhor está. Se eu entro no ventre de um peixe, sou levado nas maiores profundezas da terra, lá o Senhor está. Se eu monto num foguete da SpaceX como que é o nome dele, o milionário lá? Musk? É, ele mesmo.
Não adianta nada, o Senhor está lá na lua, o Senhor está nas estrelas mais longínquas. Eu não sei se você sabe aqui, para abrir um parênteses, para a gente poder ver que as ciências, se ela se preocupasse em provar as verdades que Deus revela na Bíblia, seria muito melhor para ela, né? Agora o novo telescópio, né, que consegue imagens muito mais belas e muito mais nítidas de todo o espaço, conseguiu fotografar as estrelas mais distantes. E sabe qual a distância delas da Terra? A distância que Deus diz que criou o mundo, mais ou menos 6.000 anos-luz. Mais ou menos 6.000 anos daqui, na velocidade da luz. E o que estão vendo dessas estrelas é o passado delas. Porque a luz demora 6.000 anos para chegar aqui. Então essa fotografia foi tirada de uma estrela que foi criada há 6.000 anos, talvez nem exista mais. Mas a grandeza desse Deus extraordinário, não há como fugir da presença dEle. Deus tem milagres para você, querido, nessa noite. Deus tem algo extraordinário para a sua vida. O versículo se encerra dizendo assim: e o Senhor falou com o peixe. Primeiro o Senhor fala com a natureza, ela obedece. O Senhor fala com o mar, ele obedece. O Senhor fala com os marinheiros, eles obedecem. Agora o Senhor fala com o peixe, e ele obedece. Tudo coopera juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O Senhor fala com esse peixe, e o que acontece? O profeta que podia ter chegado limpinho ao seu destino, o profeta que podia chegar em obediência, alegre, com uma viagem calma e tranquila, é vomitado no seu destino. Eu quero falar uma coisa aqui para você. A vontade de Deus vai acontecer na sua vida, mas você pode escolher se você vai chegar limpo no seu destino, feliz e alegre, ou se você vai ser vomitado no seu destino. Eu falo para você, eu quero chegar limpinho, cheiroso e bonito, alegre, cantando com os anjos, salmodiando, abraçando os meus irmãos, feliz na viagem, do que ser vomitado no meu destino. Deus vai cumprir, querido. Porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquele que começou a boa obra em sua vida, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele vai cumprir. Então pare de fugir, não tem como. Pare de dar murro em ponta de faca, não adianta. Se posicione nessa noite, faça como Jonas: eu estou aqui para clamar. Deus me coloca no meu destino, me coloca no meu propósito, me impulsiona, Senhor, para cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero viver. E o que o Senhor prometeu para você? Senão que você seria instrumento para a salvação, senão que você seria instrumento para a cura das nações, senão que você seria um farol da glória de Deus na terra. O Senhor não prometeu nada ruim para você. O Senhor é que sei os planos que tenho a vosso respeito, são planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ah, querido, meu coração está radiante com essa palavra. Eu quero pedir para você se colocar de pé. O meu coração foi tomado por um temor, por um tremor e por uma alegria, de ver que Deus não desistiu de mim, mesmo eu sendo terrível, mesmo eu sendo pecador, mesmo eu sendo falho, Ele não desistiu de mim. Ele não desistiu de você, querido, você que está fugindo por anos, você que decidiu ficar longe dos mandamentos do Senhor. O Senhor te chama para a volta, o Senhor te chama de volta, o Senhor te chama a voltar à prática das primeiras obras, a voltar ao primeiro amor. O Senhor te chama nessa noite. Nós vamos cantar uma música agora, e eu vou orar por todos nós. Não vou pedir hoje para ninguém vir aqui na frente. Talvez alguns de vocês estão doidos para vir, né? Como foi no domingo passado, que encheu isso daqui de gente. Hoje eu não vou pedir, porque eu acredito que até eu vou ter que descer aqui, porque eu quero isso também.
Então, da onde nós estamos aqui nessa noite, nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos colocar, e se você não tiver palavras, cante essa música que será cantada aqui agora, mas coloque o seu coração diante de Deus, em nome de Jesus. Vamos cantar ao Senhor, vamos adorar a Deus.